E aí, galerinha, já estão fera na programação de vetores? Então vamos evoluir, né? Vamos ver a programação agora de matrizes. Pois é, vamos relembrar aqui no Octave. A gente viu um vetor, olha, a gente viu na aula de vetor que o vetor tem apenas uma dimensão, olha, não é mesmo? Então, aqui eu tenho um vetor nota que tem uma linha com 5 colunas. Pois bem, agora eu vou criar uma matriz A. Na matriz, eu vou separar as colunas por vírgula ou espaço, como vocês já viram, e vou separar as linhas por ponto e vírgula. Olha lá, a matriz. Vocês lembram que a gente já viu uma aula sobre conceitos? Então, essa aqui é uma matriz 3×3, uma matriz quadrada. Agora, vamos ver a aplicação em programas. Olha lá. O primeiro programa quer que eu calcule a soma dos elementos da diagonal principal da matriz A e escreva o resultado. Então, vamos ver como é que fica essa matriz A no Octave. Então, vamos lá. Coloquei a matriz A aqui no Octave para que vocês possam visualizar a matriz. Essa matriz tem 5 linhas e 4 colunas, ok? O programa quer que eu some os elementos da diagonal principal. Qual é a diagonal principal? Olha, 3, 5, 11 e 7. Como não é uma matriz quadrada, ele não chega na última linha. Ele vai só até a linha 4, coluna 4. Então, ele vai só até o limite da coluna, ok? Esses elementos é que eu quero somar 3 mais 5, mais 11, mais 7. Então, como que eu faria isso? Olha, o 3 está em qual posição da matriz? Está na posição linha 1, coluna 1. O 5, linha 2, coluna 2. O 11, linha 3, coluna 3. O 7, linha 4, coluna 4. Então, o que vocês perceberam? Os elementos da diagonal principal são aqueles que o endereço da linha e da coluna tem o mesmo valor, ok? E aqui eu tenho que somar até a coluna 4, certo? Então, olha o meu programa. Eu faço uma estrutura de repetição, variando do 1 ao 4, crio a minha soma, inicializo ela com 0, como toda soma, e faço uma soma do quê? Dos elementos que estão na posição I. Então, lembrando, quando eu estou numa matriz, eu preciso passar 2 endereços para a matriz. A linha vem primeiro e a coluna vem depois. Nesse caso, como a linha e a coluna têm o mesmo valor, eu usei a mesma variável, olha, I. Então, quando o I for 1, eu vou estar somando o quê? A1, 1. Quem é A1, 3. E aí, quando ele passar aqui de novo, o I vai ser 2. E aí, eu vou somar A2, 2, A3, 3, A4, 4. Fácil, né? Muito bem. E aí, eu mostro aqui toda a matriz A e depois mostro a soma dos elementos. Vamos ver rodando? Então, eu estou aqui no editor, já copiei meu programa. Meu programa chama diagonal principal.m. Eu vou lá no Octave e vou rodar, ó. CLC, eu vou limpar minha tela e vou chamar diagonal principal. Olha lá, ele me mostrou a matriz A e me mostrou a soma, 26. 3 mais 5, 8. Mais 11, 19. Mais 7, 26. Certinho. Bacana, né? E se eu quisesse somar a diagonal secundária? Como que eu faria, hein? Qual a diagonal secundária dessa matriz?
4, 8, 10 e 9. O 4 está na posição 1, 4. O 8 na posição 2, 3. O 10 na posição 3, 2. E o 9 na posição 4, 1. Então, os índices, a linha vai crescendo, 1, 2, 3, 4, e a coluna vai decrescendo, 4, 3, 2, 1. Como que eu faria isso então, hein? Muito bem, vocês devem ter acertado. Olhem só, eu vario de 1 a 4, o I vai aumentando, 1, 2, 3, 4, e como o J, como a coluna vai diminuindo, começando do 4, eu coloco 5 menos I. 5 menos 1, 4. Quando o I for 2, 5 menos 2, 3. E assim por diante. Bacana, né? O mais bacana é conseguir chegar nesse raciocínio. Para isso está essa matéria, para que vocês evoluam no raciocínio, para que vocês consigam pensar e achar soluções para problemas. Isso que é ser engenheiro, achar respostas, soluções para problemas complexos. Vamos ver outro exemplo. Eu quero somar os quadrados dos elementos somente da segunda linha. Fácil demais. Basta eu travar a linha. Eu não quero somar só a segunda linha, então a linha vai ser 2. E a coluna? A coluna vai variar até 4. Então, eu vou estar somando o quadrado, eu elevo o número ao quadrado, da segunda linha, ó, coluna 1, 2, 3, 4. Todos os elementos da segunda linha, que é 5, 5, 8 e meia, vão ser elevados ao quadrado e somados. Bacana, né? Então, quando eu quero travar uma linha ou travar uma coluna, basta eu colocar ele fixo como índice, sem variar. Entenderam? Agora, vamos ver outro exemplo. Eu tenho a matriz A, ok? Eu quero que vocês solicitem a entrada de uma matriz B, do mesmo tamanho. Então, ela também tem que ser 5 por 4. E eu quero efetuar a soma entre as matrizes A mais B, resultando a matriz C. Vocês lembram dos conceitos que nós vimos na aula anterior? Soma matricial, para ocorrer, as matrizes têm que ter a mesma dimensão. 5 por 4 a 5 por 4 a B. Mas como que eu vou solicitar a entrada dos dados de B? Se eu tenho uma matriz 5 por 4, 5 linhas e 4 colunas, eu tenho 20 números para pedir. 20 números? Eu vou fazer 20 inputs? Não, né? Nós já vimos que quando eu tenho que repetir um comando várias vezes, eu uso uma estrutura de repetição. Muito bem. No vetor, a gente usava um for variando o quê? As colunas, porque ele só tinha uma linha. Então, eu ia da primeira coluna até a última coluna do vetor, solicitando os dados num for, variando o índice do 1 até a última posição e colocava o input lá dentro. E agora que eu tenho várias linhas, o que eu faço? Eu faço 2 for. Vejam bem, eu faço um for variando as linhas de 1 a 5 e faço um for variando as colunas de 1 a 4 e coloco o input lá dentro, colocando o nome da matriz que eu quero dar input nos índices I e J que estão no for variando. O que vai acontecer aqui? Vamos rodar mentalmente? Olhem só, o I começa com 1. O J começa com 1. Então, o B, ele vai dar entrada na posição 1, 1 da matriz, ok? Quando ele chega nesse end, esse end é do for J. Então, ele incrementa o J na segunda coluna. E o I? O I continua parado no 1, na linha 1. Então, na própria linha 1,
ele passa para a segunda coluna e pede o segundo número, B12. E aí o J é incrementado novamente em 3, ele passa para a terceira coluna, continua na linha 1 e pede o terceiro número. Aí ele passa para o J4, ele vai para a última coluna, pede o último número dessa linha e aí chegou o final. O J chegou no 4? Chegou. O que ele faz? Ele vai para o outro end. O outro end é do for I. Então, ele volta no I. E aí, o I passa a ser 2. Agora, ele passa para a segunda linha. E o J? O J volta a ser 1. Então, na segunda linha, ele começa a preencher a primeira coluna da segunda linha. Então, ele vai preenchendo o vetor linha a linha. Enquanto ele não termina todas as colunas de uma linha, ele não passa para a próxima linha. No final, ele vai ter preenchido 5 linhas e 4 colunas. Ele vai ter pedido 20 números. Enquanto ele não acabar de pedir os 20 números, ele não para de fazer o input. Aí aqui no exemplo, eu fiz outra estrutura de repetição para fazer a soma, elemento a elemento. Mas vocês viram na aula passada que eu não preciso fazer isso, certo? Basta eu colocar aqui que C é igual a A mais B, porque a soma matricial, ela já é feita elemento a elemento, se as dimensões são compatíveis. Então, eu não preciso fazer aquele for. Basta eu colocar C igual a A mais B, que ele vai efetuar a soma matricial das matrizes, pois elas têm dimensões iguais. E aí, aqui, eu estou mostrando a matriz resultante C. Bacana, né? Então, não esqueçam disso. Se eu tenho uma determinada matriz que eu quero solicitar dados, eu faço uma estrutura de repetição na linha, começando do 1 até a última linha, e faço uma estrutura de repetição na coluna, começando do 1 e indo até a última coluna. E coloco o meu input lá dentro. Sempre assim, ok? Eu poderia fazer ao contrário, em vez de preencher linha a linha, eu poderia preencher coluna a coluna. Aí, primeiro eu faço a estrutura de repetição da coluna, depois eu faço a estrutura da linha, e aí eu faço o meu input lá dentro, fazendo preenchimento coluna a coluna, ok? Mas não é muito normal, a gente faz ela mais linha a linha, ok? Aqui um outro exemplo, olha, as matrizes eram 3 por 2, e aí eu fiz a minha soma igual eu falei com vocês, fora do for, né? C igual a A mais B, elas têm a mesma dimensão, eu posso fazer a soma matricial. Como eu queria mostrar as 3 matrizes, eu coloquei um fprintf barra N só para dar uma linha separando as matrizes, porque senão na hora que eu for rodar, o Octave junta tudo e parece que é uma matriz só grandona. Então, eu coloquei um fprintf barra N apenas para separar elas na tela, ok? Bacana? Vejam esse outro exemplo que é interessante. Esse exemplo preenche uma matriz 3 por 4 com os números de 1 a 12. Olhem só, se a matriz é 3 por 4, eu fiz o I variando de 1 a 3 e o J variando de 1 a 4, ok? Então, o B e J, que é a matriz que eu vou preencher, vai ser igual ao J mais um X. Esse X eu comecei com 0. Como o J varia de 1 a 4, na primeira linha eu coloquei os números 1, 2, 3 e 4, beleza? Quando eu for mudar para a próxima linha, esse X vai ser acrescido de 4. Então, olha que bacana, na próxima linha, o J já é somado os 4 anteriores. Então, vai ser 1 mais 4, 5, 6, 7, 8. E aí, mais 4, então o X já vai ser 8, mais 4, até eu conseguir completar os 12 números. Bacana, né?
Aqui eu usei o printf para mostrar os números. Então, olha só, eu tive que fazer o for, colocar o %d para falar como que eu vou formatar os meus números e coloquei um /n para mudar de linha esses números, ok? Muito bem. Agora vamos fazer exercício. No exercício 1, eu quero que vocês escrevam um programa que solicite números para preencher uma matriz 4×4 e gerar uma matriz B, onde cada elemento é o quadrado do elemento da matriz A. Realiza a multiplicação elemento a elemento das duas matrizes e, no final, mostre as 3 matrizes. Então, lembre-se, multiplicação matricial, as matrizes têm que ter dimensões compatíveis. Aqui, como é uma matriz quadrada, eu poderia fazer uma multiplicação matricial. Mas o que eu quero fazer aqui não é a multiplicação matricial. Eu quero fazer uma multiplicação elemento e elemento da matriz. Como eu faço a soma, ok? Cada elemento em cada posição tem que ser multiplicado. E aí, vocês lembram? Eu tenho que usar uma multiplicação escalar. Eu tenho que usar o ponto multiplicação. Então, olhem só o resultado. Vou fazer uma estrutura de repetição no I, variando de 1 a 4. Faço uma estrutura de repetição no J, variando de 1 a 4. E coloco o meu input lá dentro. Aí, eu vou fazer que P seja o A ponto potenciação 2. Por quê? Porque eu quero que cada elemento de A seja elevado a 2. Se eu não colocasse o ponto, o que ele ia fazer? A vezes A. Ele ia elevar a matriz A ao quadrado, o que é diferente do que foi pedido. Foi pedido para que cada elemento de A seja elevado ao quadrado. Então, eu coloco ponto potenciação. Também eu faço C é igual a vezes ponto asterisco B. E aí, ele vai fazer uma multiplicação elemento a elemento das matrizes. Ok? Depois, eu mostro as 3 matrizes resultantes. Bacana? Se eu tivesse feito a operação dentro do for, colocando os índices I e J, aí eu também estaria fazendo o quê? Elemento a elemento. Ok? Exercício 2. Aqui eu quero que escrevam um programa que solicite números para preencher uma matriz 2×3 e multiplicar esta matriz pela sua transposta, gerando a matriz C. No final, eu quero que mostre a matriz A e a matriz C. Muito fácil, né? Isso mesmo. Eu faço um for de 1 a 2 na linha, faço um for na coluna de 1 a 3 e coloco o meu input lá dentro. Beleza, como é que é a matriz transposta mesmo? A linha. Então, eu faço C é igual a vezes a linha e mostro as duas matrizes. Muito fácil, né? Que mamata, hein? Segundo exercício. Escreva um programa que solicite números para preencher uma matriz 2×3 e multiplique essa matriz pela matriz identidade. Multiplicação matricial, vocês já sabem que tem que ter dimensões compatíveis. Então, a matriz identidade teria que começar com 3, ou seja, teria que ter 3 linhas, porque eu tenho 3 colunas. Aqui ele falou que a matriz identidade é 3×3. Então, a matriz identidade no Octave é a matriz I, E-Y-E. Quando eu coloco só o 3, ele já me gera uma matriz quadrada 3×3. Então, eu multiplico o A pela matriz identidade I. Fácil demais, né? Então, tá. Vamos começar a falar sério. Vamos fazer um exercício um pouquinho mais complicado. Olha lá. Eu tenho uma turma com 60 alunos, sendo que cada aluno vai realizar 3 provas, igual vocês, hein? A primeira prova vale 30, a segunda 30 e a prova final é a última, que vale 40.
Então, eu vou solicitar a entrada das notas da turma toda. Então, eu vou precisar de uma matriz 60 por 3. 60 alunos, 3 provas. Eu quero somar as notas de cada aluno, as 3 provas que ele fez, para verificar quem passou ou não. Então, eu tenho que analisar se o aluno teve 60 pontos no mínimo. Depois, eu quero mostrar toda a matriz preenchida. Eu quero saber também a média da prova final. A prova final está na terceira coluna, é a terceira nota. Então, vamos lá. Eu preciso somar as notas por aluno. Então, eu vou criar um acumulador chamado soma nota. Como todo acumulador, eu tenho que inicializar ela com 0. E aí, eu preciso também, para calcular a média da prova final, outro acumulador, soma nota PF, que é o soma nota prova final. 0 também. Sempre que eu tiver contadores e acumuladores no programa, eu preciso começar inicializando eles, beleza? E aí, eu faço a minha estrutura de repetição para solicitar a entrada de todas as notas, 60 por 3. Faço meu for na linha de 1 a 60 e eu faço meu for na coluna de 1 a 3. E aí, eu faço o input na matriz turma A. A cada número que eu estiver solicitando, eu vou somar no soma nota. Quando eu coloco dentro do for J, vocês lembram que aqui eu estou variando as colunas 1, 2, 3 e a linha está parada na linha 1? Então, quando eu termino meu for J, eu somei todas as provas de um mesmo aluno. E aí, eu posso fazer o meu teste. If o soma nota for maior ou igual a 60, quer dizer que o aluno está aprovado. Eu mostro o I, que é o número desse aluno. Se não, o aluno está reprovado. Aí eu tenho que zerar de novo o soma nota, porque eu vou passar para o próximo aluno. Então, antes de passar para o próximo aluno, eu zero novamente a soma. E eu faço a soma da prova final desse aluno. Então, olhem só, eu estou somando somente a nota da coluna 3. A prova final está na coluna 3. Então, eu somo somente a coluna. E aí, encontrei um end for, vou voltar no for. O for dele é o I. Aí, o I passa a ser 2, ou seja, a segunda linha. O J começa novamente no 1. Então, para a segunda linha, eu solicito as 3 notas do segundo aluno e vou somando essas notas no soma nota. E aí, novamente, verifico se esse aluno passou ou não e somo a nota da prova final dele. Vou fazendo isso para os 60 alunos. Quando eu terminar as minhas 2 estruturas de repetição, é que eu vou calcular a média. A média da prova final é a soma das notas da prova final, que foi acumulado na variável soma nota PF, dividido por 60, que são os 60 alunos. E aí, eu mostro toda a matriz turma A e mostro também a média da prova final, que eu acabei de calcular. Bacana, né? Ótimo! Espero que vocês tenham entendido. O último exercício, exercício 5, utiliza matrizes lógicas. Vocês lembram da aula de conceitos? Olhem só, elabore um programa que solicite números para preencher uma matriz 20 por 5. Construa uma matriz B, também 20 por 5, formada apenas de 0 e 1, dependendo do número da matriz A. Se o número da matriz A for par, coloque 1 no elemento da mesma posição na matriz B. Se for ímpar, coloque 0. Então, a matriz B vai ser preenchida dependendo dos valores da matriz A. Eu tenho que verificar na matriz A se o número que está lá dentro é par ou ímpar para preencher a matriz B.
Vocês lembram da matriz lógica? Vejam bem, a matriz lógica utiliza apenas true ou falso. True é 1, falso é 0. Como aqui eu quero preencher a matriz B com 0 e 1, eu posso usar a minha matriz lógica. Olhem só. Faço a minha entrada de dados para preencher a matriz A, que é 20 por 5. E aí eu falo que B vai ser o mod de A,2 quando ele for igual a 0. O que é isso? Isso vai fazer com que cada número de A seja dividido por 2 e verificado se o resto é 0. Se essa expressão for verdadeira, vai aparecer 1 na matriz B. Se for falsa, vai aparecer 0. Então, quando que um número dividido por 2 dá 0? Quando ele é par. Então, quando for par, eu vou colocar 1 em B. Quando for ímpar, eu vou colocar 0. Exatamente o que foi pedido no exercício. Muito fácil, né? Eu poderia ter feito esse exercício utilizando o if, o teste, mas eu teria que escrever bem mais. Então, assim fica bem mais simples. As matrizes lógicas eu uso, elas são sempre a resposta de um teste. Aí eu estou fazendo um teste igual a 0. E aí o resultado desse teste vai ser true ou falso, vai ser colocado na matriz B. Bem bacana, né? Ótimo! Espero que vocês realmente tenham entendido. Façam mais exercícios de matrizes. Chegamos aqui ao final do nosso curso de programação. Aqui estão vocês, quando entraram no curso, dentro da Pokébola, né? Ainda esperando para ser chamado para a evolução, aguardando ansiosamente por conhecimento. Aí vocês foram lançados aqui na universidade, tiveram uma chuva de conhecimento esse semestre, aprenderam, raciocinaram, passaram por um processo evolutivo e aí de Pichu evoluíram para Pikachu e espero que agora vocês estejam Raichu, prontos para o segundo período. Um beijo no coração, um forte abraço da Marcela.